Você realmente acredita que livros como o livro de Daniel, Apocalipse, só podem ser entendidos depois que Jesus voltar? Você é um daqueles que fica confuso quando lê o livro dos profetas. Você não sabe o que significa tanto aqueles simbolismos, aquelas visões que nós lemos, por exemplo, no livro de Daniel. Você fica confuso com tudo isso. Você já desistiu de tentar entender. Você já está cansado de ler diferentes opiniões e a interpretação dos livros proféticos recai sempre numa especulação. Bem, então, assista esse vídeo até o final. Meu nome é Ismael Andrade e eu sou formado em letras e tenho um mestrado em linguística. Então eu resolvi aplicar essa ferramenta, a linguística aplicada ao livro de Daniel. E o resultado foi extraordinário. Vocês vão verificar como o livro de Daniel versou sobre temas como expansão do Islã, a vida de Maomé, o califado islâmico, o Império Otomano, o Império Britânico, domínio britânico no Egito, domínio britânico em Israel, Primeira Guerra Mundial, está lá narrada no livro de Daniel. Não todas as batalhas, mas as batalhas que ocorreram ali no Oriente Médio. A Guerra dos 6 Dias, a alusão à Segunda Guerra Mundial, a formação da União Europeia. Tem muitas coisas lá no livro de Daniel. E eu descobri tudo isso através de um esforço extenuante, exegético. A gente parte do livro de Daniel para o mundo e não do mundo para o livro. Então, nesse livro você vai ter a prova exegética, por exemplo, do anticristo islâmico, de que país virá o anticristo, de que país virá a segunda besta do Apocalipse, chamada de o falso profeta, quem é ele, de que país ele virá, qual será a cidade que será o trono da besta. Tudo isso através de um extenuante esforço exegético. E eu estudei o livro de Daniel com metodologia. É o método que eu chamo de CLTT. Bem, a letra C significa contexto, contexto de produção. Por isso que no livro Engrenagens do Fim, um estudo de Daniel, vocês vão ler logo no primeiro capítulo todas as ferramentas que eu utilizei para poder interpretar o livro de Daniel. Então o C é o contexto de produção, o contexto histórico. O L é a linguística aplicada, como eu falei, é a minha expertise. A letra T diz respeito à Torá, é a Torá escrita. Todos os livros proféticos foram encriptografados em linguagem da Torá. Você só consegue entender bem qualquer livro profético, não apenas Daniel, se você se tornar um profundo conhecedor de todo o Pentateuco. Então eu amarrei o livro de Daniel com o Pentateuco. O último T é a Torá oral, ou a tradição oral. Eu estou me referindo àqueles escritos judaicos mais antigos que retomam a tradição oral que Moisés repassou. É a chamada tradição sinaítica, que tem origem de lá do Monte Sinai. Claro que a tradição oral judaica, há outras também que foram construídas no tempo dos profetas e depois também de Jesus. Então eu levei em consideração a tradição oral, o Talmud, o Midrash, a literatura judaica, de forma que enriquece a nossa análise, permitindo que a gente tenha um conhecimento maior do contexto de produção, das expressões idiomáticas. Então, no livro, a todo momento, eu estou citando um rabino, estou citando o Talmud, o Midrash, de forma que possa ter um conhecimento mais aprofundado dos sentidos, das expressões idiomáticas, porque Daniel escreveu da forma que escreveu. Então essa literatura rabínica, judaica, vai nos ajudar muito a entender profundamente o livro de Daniel. Então eu estudei o livro de Daniel, levando em consideração o contexto de produção, usei a ferramenta da linguística para desencriptografar o livro, usei a Torá escrita e a Torá oral. O nosso livro é dividido em 12 capítulos. No capítulo 1, como já falei, a gente aborda ali todas as ferramentas utilizadas para interpretar o livro de Daniel. Eu trato sobre os ramos da linguística de que eu estou me valendo. Explico para vocês cada fonte judaica, o que é o Midrash, o que é o Talmud, tudo aquilo que eu cito ao longo do livro nos meus estudos, eu vou explicando ali para vocês no capítulo 1. No capítulo 2 e no capítulo 3 nós estudamos a profecia
relacionada à abominação desoladora. 1290 e 1335 anos de abominação desoladora. Vocês vão entender exatamente o que é isso no contexto do livro de Daniel. No capítulo 4 e no capítulo 5, vocês vão estudar o reino do ferro e o reino do barro. Estou me referindo à estátua vista no sonho de Nabucodonosor, porque nos pés dessa estátua era composta de ferro e barro. Quem é o povo do ferro? Quem é o povo do barro? Você sabia que existe barro de lodo e barro de cerâmica? Confere lá em Daniel capítulo 2. Nós abordamos quem é o povo do barro de cerâmica, quem é o povo do barro de lodo, a partir de um esforço exegético, estudando o sentido do barro nas escrituras. E fica muito simples de entender. Quando a gente se aprofunda no texto bíblico e olha para o mundo, a gente diz, só pode ser esse povo. Quem é o povo do ferro? Tu não vai ter dúvidas. No capítulo 5 nós vamos estudar também a visão dos animais. Sabia que a visão da besta de Daniel capítulo 7, ele viu em momentos distintos e cada um desses momentos representa fases distintas na história. Eu destrinchei para vocês todo o capítulo 7 de Daniel. É um trabalho absolutamente inédito. Repare, estudar o livro de Daniel não é inédito, mas a forma com que eu abordei, juntando a linguística aplicada com o contexto judaico de produção, esse sim é um trabalho inédito. Cheguei a resultados surpreendentes. No capítulo 6, eu abordo sobre a Era dos Pés. Quais foram as profecias que estão lá no capítulo 2 de Daniel, referente à Era dos Pés, como elas se cumpriram ao longo da história. No capítulo 7, no capítulo 8, a gente vai abordar ali a visão das 2.300 tardes e manhãs, tanto no seu contexto histórico como no seu contexto cosmológico, porque o livro de Daniel está sempre oscilando entre o mundo físico e o mundo espiritual, entre o nosso mundo e a realidade cosmológica. Há sempre esse vai e vem de mundo físico, mundo espiritual, futuro, presente. Então, está sempre fazendo esse diálogo ali. No capítulo 9, vocês vão estudar sobre o falso profeta. De que país ele vem com o falso profeta. E aí já é um estudo misturando o livro de Daniel com o livro de Apocalipse. Repare que a gente só vai estudar essa conexão a partir do nosso capítulo 9, depois que a gente amarrou todo o livro de Daniel com a tradição oral, com a Torá escrita. Depois que tiver tudo muito bem amarrado, é que a gente vai partir para o Apocalipse. E não o contrário, como é costume a gente ver por aí. Então, nós vamos descobrir qual é a origem do falso profeta. No capítulo 10, nós vamos verificar profecias que estão se cumprindo hoje, estão em processo de cumprimento. Em alguns anos veremos no jornal, no telejornal, essas profecias se cumprindo. Isso é extraordinário, é magnífico você ver a Bíblia se cumprindo no nosso tempo. No capítulo 11, nós estudamos as narrativas de Daniel. Sim, as narrativas que estão em Daniel capítulo 3, os 3 judeus na fornalha de fogo ardente, Daniel capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, incluindo aí a conversão de Nabucodonosor e a mão invisível na parede, está em Daniel 5, e em Daniel 6, que é Daniel na cova dos leões. Todas essas histórias existem um porquê. Porque elas estão ali no livro de Daniel. Por que será que não existe 2 livros de Daniel? Um apenas para histórias e outro para visões? É porque o hipertema do livro de Daniel é o tempo do fim. E essas histórias foram cuidadosamente selecionadas, porque elas têm um teor profético enorme. Então nós vamos verificar isso no capítulo 11. E o último capítulo nós vamos verificar qual é a cidade que será o trono da besta. Nós vamos estudar a profecia das 70 semanas de Daniel. Tudo isso a partir de uma metodologia historicista. E vamos dissecar o texto, separar o texto em pedaços, através de um trabalho de progressão referencial, por inferência. Vocês vão entender tudo isso no capítulo 1, quando eu explico a ferramenta da linguística textual. É um estudo que abrange Daniel capítulo 1, capítulo 12, todo o livro de Daniel. E vocês vão perceber como profecias extraordinárias foram cuidadosamente profetizadas. Como assim cuidadosamente? Eu quero dizer, Daniel utilizou palavras com extrema precisão. Cada vírgula, cada ponto, cada letrinha que está ali no livro de Daniel está ali com um propósito. Cada palavra escolhida está ali com um propósito. Então a profecia ela se cumpriu com extrema precisão. Então se você tem um amigo ou um parente que não crê em profecias, ou que é ateu, ou que ignora Deus,
esse livro é para ele também, porque quando a gente conhece as profecias com extrema acurácia, a gente começa a, no mínimo, duvidar. Será que não tem um Deus aí por trás disso tudo? Como é que Daniel, lá no século 6 antes da Era Comum, profetizou tão especificamente, cravando a Guerra dos 6 Dias que ocorreu em 1967? Se você quiser entender também sobre o tema da plenitude dos gentios, que o apóstolo Paulo fala em Romanos 11, quando será que os judeus vão começar a se converter a Jesus? Daniel nos deu essa data. Daniel deu a data a partir da qual os judeus vão começar a se converter em grande quantidade a Jesus. Sim, deu essa data. É a data da plenitude dos gentios. Então, o livro está recheado de muitas e muitas revelações. Eu peço que quando você for ler o livro, não avance para os capítulos finais, naquela curiosidade de onde virá o anticristo. Não faça isso, de onde virá o falso profeta. Isso é apenas um detalhe. Gente, leiam cada capítulo, sigam a risca ali, capítulo 1, 2, 3, 4, porque o entendimento do livro de Daniel é uma construção. A gente vai colocando cada bloquinho, então a gente não pode avançar logo para o final a título de curiosidades sobre, digamos, o Apocalipse. Então, eu recomendo a você que está interessado em entender as profecias do seu tempo, você que está interessado em ter uma visão de Deus mais profunda, você quer navegar numa nova dimensão no entendimento das Escrituras, você quer navegar numa nova dimensão no seu conhecimento sobre Deus, os gestos de Deus, os atos de Deus sobre a humanidade ao longo da história. Você quer ver a Bíblia viva, se cumprindo agora, quais são as profecias que estão se cumprindo agora. Se você quer saber tudo isso, eu recomendo que você adquira esse livro. Esse livro é apenas um começo. Sim, porque a Bíblia não tem apenas o livro de Daniel. Então as profecias estão espalhadas em diversos livros da Bíblia. E esse é apenas a primeira parte de um longo trabalho por vir. Então, eu recomendo a você Engrenagens do Fim, um estudo de Daniel, um livro sem precedentes. Obrigado.